Graça e paz, amados, sejam todos bem-vindos ao nosso culto virtual. Lembrando que ele é virtual, mas não deixa de ser real. E nós estamos trabalhando no ano do perdão, como todos sabem, e o tema nos diz: o perdão só pode ser dado por quem já é perdoado. E o texto base é de Efésios 4, 30 e 32. E no mês dos jovens nós estamos trabalhando: o jovem conectado em Jesus frutifica no perdão. E o tema, o versículo na verdade nos diz: afasta, pois, do teu coração o desgosto, remove da tua carne o mal, porque a mocidade e a aurora da vida são vaidade. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Eu sou a videira, vós sois as varas. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. E o tema da semana nos diz: a conexão do jovem perdoado em Cristo leva a honrar o Pai. E o tema dessa semana, de hoje na verdade, diz: a conexão do jovem perdoado em Cristo o leva a honrar o Pai e não desperdiça o que ganha em prostituição e vícios. Então, a passagem de hoje é bem conhecida pelos irmãos. Eu vou ler a passagem de Lucas 15, do 11 ao 32, que fala sobre o filho pródigo. E nós vamos focar hoje em Lucas 15, do 11 ao 16. Peço aos irmãos que abram suas Bíblias e vamos ler. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou seus bens, vivendo irresponsavelmente. E depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela cidade, que mandou-o para o seu campo a fim de cuidar dos porcos. Ele desejava encher o estômago das vagens de alfarrobeiras que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava nada. Na vida somos diariamente abençoados pelo nosso Deus. E como temos agradecido a Ele por tão grande amor em nossas vidas, temos obedecido aos seus mandamentos, temos feito a vontade do nosso Pai. E afinal, qual é a vontade de Cristo para as nossas vidas? Deus é amor, mas também é justiça. E Ele quer ver nas nossas atitudes o nosso amor, o nosso perdão. E são essas atitudes que revelam ao mundo o que realmente escolhemos seguir. Se é os ensinamentos de Deus ou as falsas orientações de pessoas que não conhecem nada a respeito de uma vida de santidade. E na parábola a gente vê que o pai não faz exceção de pessoas. O filho mais novo, ele pede a parte da herança, e o pai, de bom grado, ele dá a parte da herança ao filho mais novo e dá também ao filho mais velho. Mas o que mais chama a atenção nesse texto não é só como o filho pediu, por que o filho pediu a herança, mas sim de como ele usufruiu de todos os bens que o pai lhe deu, de todas as bênçãos que ele ganhou do seu pai. E em todas as famílias nós vivenciamos isso. Você tem alguém, algum pai, alguma mãe, algum parente que cuida de você como se realmente fosse o seu pai. E um pai, ele quer ver o filho sendo abençoado, ele lhe provém comida, lhe provém o teto, lhe provém tudo para que você seja feliz e sempre lhe abençoando. E não é diferente do nosso Deus conosco. Ele todos os dias nos dá bênçãos imerecidas, e sendo a principal delas a vida eterna. E em Romanos 6, 23 diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então nós vemos que o salário do pecado é nós morrermos para Deus. Nós deixamos de existir não para esse mundo, nós não sofremos a morte física, mas o pecado nos afasta de Deus. E para Deus nós somos mortos. Mas Deus, ele enviou seu Filho Jesus Cristo. E através do seu Filho, ele nos garantiu a salvação. E
A parábola fala de um filho, do filho mais novo, e esse filho mais novo, muitas das vezes, ele representa nós. Nós somos abençoados por Deus, vivemos na casa do nosso Pai, nós oramos, nós cultuamos ao nosso Deus, e às vezes nós deixamos de viver a vida que o nosso Pai quer para nós. E nós queremos andar com as nossas próprias pernas. E o filho pródigo, ele experimentou de todas as coisas que podia. Tudo que a sua carne desejava, ele fez, e fez sem remorso, e consumiu todos os seus bens. Em Gálatas 5, 19 e 21, ele fala um pouco sobre as obras da carne, que provavelmente é tudo que o filho pródigo experimentou. E diz assim: ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdias, ciúmes, ira, egoísmo e dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Então a gente vê aqui que ele experimentou todas essas coisas, provavelmente, porque ele estava longe da casa do seu pai, ele usou dos seus bens para provar tudo que esse mundo pode dar a uma pessoa, mas ele se sentia vazio. Ele desperdiçou tudo e ficou em ruína. E ao se ver sem as bênçãos que ele tinha na casa do seu pai, ao olhar para em volta e ver que nem as alfarrobeiras que os porcos comiam, ele poderia comer, porque não davam a ele. Então ele se sentiu sozinho, se sentiu desamparado, se sentiu vazio em uma terra estranha, que ele não mais se identificava. E depois de passar tantas necessidades, depois de passar fome, privações, ele chegou ao ponto de se ver sem um chão. E se lembrou da casa do seu pai. E muitas das vezes nós somos assim, quando estamos em atribulação, nós lembramos da casa do nosso pai. E nós sabemos que Deus é infinitamente amoroso para conosco. E ele pensou assim, que na casa do pai dele ele sempre encontrava fartura e abrigo. E sejam escravos ou filhos, ou aqueles que aceitam o seu mandamento, o mandamento do pai dele, sempre encontram lugar à mesa. Então os escravos, os filhos, aqueles que eram agregados à família do seu pai, sempre tinham lugar à mesa, sempre viviam bem, e o seu pai acolhia todos aqueles que viviam os seus mandamentos e cumpriam os seus mandamentos. Então todos nós temos uma visão de um Deus amoroso, que é representado por esse pai na parábola, que cuida, que protege, mas muitas das vezes nos esquecemos que Ele também é nosso Senhor, e como nosso Senhor, Ele quer que façamos a sua vontade. E esse Deus que tirou Abraão da idolatria sempre dá uma nova chance para a reconciliação e arrependimento daqueles que se perderam no caminho e se deixaram enganar pelos desejos desse mundo. Então você hoje que está afastado, você hoje que se perdeu no caminho, que pegou as bênçãos que o Senhor lhe deu e a desperdiçou no mundo com as suas vontades, com os prazeres da carne, você tem a chance de voltar. Porque como na parábola, o pai que aceitou seu filho de bom grado, o nosso Deus também aceita você. Então você pode se arrepender, você pode se reconciliar e faça como Abraão, que ele decidiu sair da idolatria, decidiu sair do pecado e viver uma vida com Deus, e se tornou Abraão, o pai da fé. E nós precisamos renunciar a nós mesmos e a nossa própria vontade. É tudo isso, é só isso que o nosso Deus nos pede, que nós sigamos a santificação. E Hebreus 12:14 nos diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E no início eu fiz algumas perguntas, e agora vamos responder algumas delas, ou todas elas. Hebreus fala muito bem sobre isso, né? Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E nós sabemos que é impossível
seria a paz com todos sem o perdão. E o pai perdoa o filho sempre. Sempre ele perdoa o filho. Para perdoarmos o nosso irmão, é preciso nós entendermos o perdão de Deus. Quando nós entendermos o perdão de Deus, nós saberemos que devemos perdoar o nosso irmão, independentemente do erro. Se ele fez algum mal a nós, se ele falou mal de nós, nós devemos liberar o perdão. Porque essa é a atitude de um cristão verdadeiro. E o filho mais velho, ele não entendia, porque o pai perdoou o seu irmão. Depois de tudo que fizera, depois de ter pedido a herança, depois de ter ido para uma terra distante e ter se perdido em todas as coisas que o mundo ofereceu a ele. E o irmão ficou indignado, o irmão mais velho, e ele não entendia uma coisa, que a falta de perdão e reconciliação pode nos causar uma morte espiritual. Não é a morte física. E isso é notado quando nós vemos Deus dizendo àqueles que não se relacionam com Ele que estão mortos. Eu nunca vos conheci. Senhor, nós profetizamos em teu nome, nós expulsamos demônios, e o próprio Deus disse para eles: eu nunca vos conheci. Porque realmente eles não faziam as obras do seu Pai. Eles não estavam preocupados em perdoar os seus irmãos. Eles não estavam preocupados em fazer aquilo que agradava ao seu Pai. E não nos relacionar com os nossos irmãos por falta de perdão prova que o não amamos, e por não amá-lo tornamos homicidas. Nos tornamos homicidas quando deixamos de perdoar o nosso irmão. Porque se nós não perdoamos o nosso irmão, nós demonstramos que nós não amamos ele. E para Deus nós nos tornamos homicidas. Por quê? Segundo a 1 João 3, 14 a 16, que diz: sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos nosso irmão. Quem não ama permanece na morte. Quem odeia o seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem vida eterna em si. Nisto conhecemos o que é amor. Jesus Cristo deu a vida por nós e devemos amar, dar a vida por nossos irmãos. Então, se você ama, você perdoa, você dá a vida pelo seu irmão. E não vamos nos esquecer do ano que se passou, o ano do amor. É impossível amar sem perdoar. E se alguém afirmar: eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também a seu irmão. E nós voltamos a lembrar do amor de Deus, nós voltamos a nos lembrar do perdão de Deus, quando nós nos vemos sem chão, quando nós nos vemos desamparados. E nós não podemos só nos lembrar de Deus nesses momentos, porque a todos os momentos da nossa vida, em todos os momentos da nossa vida, nós somos abençoados por esse Deus. Então que sejamos gratos por esse Deus, que nós venhamos fazer a sua vontade, que nós venhamos obedecê-lo, porque nós conhecemos um Deus amoroso, um Deus que cuida, que zela, mas nós esquecemos muitas das vezes aquele Deus que nos cobra o mínimo, que é nos renunciar à nossa vontade própria, que nos faz cada vez mais nos afundar em um poço de pecado. E vou ler aqui João 13, de 34 a 35. Vocês devem saber esse versículo de cor, porque nós trabalhamos ele o ano passado inteiro, e nós vamos lembrar de como Jesus nos amou nesse texto, e como foi que Ele nos amou, dando a vida por nós. Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Então, como foi que Jesus nos amou? Se entregou por nós, morreu por nós, para nos garantir a salvação nele mesmo. Mesmo nós apedrejando, cuspindo, açoitando ele,
De tantas as formas, nós entristecemos o Espírito Santo. E nós entristecemos o Espírito Santo muito mais ainda quando nós deixamos de perdoar o nosso irmão. Quando nós deixamos o rancor no nosso coração crescer. E você, jovem, escolha envelhecer sem rancor. Escolha envelhecer perdoando aquele que lhe ofende. Você que é mais velho, como nós temos falado, que já passou por muitas experiências, já teve que perdoar muita gente, mas tem aquela pessoa que você ainda não perdoou. Libere esse perdão. O perdão liberta. E para encerrar, essa pergunta eu fiz no início. Temos feito a vontade do nosso Pai? E essa pergunta só cabe a cada um de nós responder. E agora vou convidar o pastor Rivaldo para louvarmos ao nosso Deus. E não se esqueça, libere o perdão. Você que está afastado, que se esqueceu do nosso Deus, que se esqueceu das bênçãos que Deus lhe deu, não se esqueça, porque Ele não se esqueceu de você e quer que você retorne. Porque Ele vai te receber e vai se alegrar e vai matar o novilho cerrado, vai festejar pela sua volta. Eu fui criado com meu pai tão carinhoso. Eu tinha tudo, paz, amor, era demais. Mas um dia, sem pensar, caí no mundo. Me enganou o inimigo tão sagaz. A minha parte da herança eu peguei toda. Meu pai me olhando tão tristonho a chorar, dizendo: meu filho amado, vai embora. Eu fico orando para um dia ele voltar. Vou me levantar e dizer ao meu pai: pequei contra ti, não mereço viver. Não sou digno de ser chamado filho teu, perdoa-me. Mas o amor que o meu pai tem por mim é bem maior do que tudo que eu fiz. Me encontrando, me abraçou, me perdoou. Hoje eu sou feliz. La la ya, la la ya. La la ya, la la ya. No mundo eu pensava que tinha amigo, gastava tudo, só queria o meu prazer. Até os porcos tinham os seus alimentos, e eu sem nada já não tinha o que comer. Eu vou voltar, talvez meu pai não me aceite, mas vou tentar, quem sabe ele me perdoa. Ao avistar a minha casa ainda longe, meu pai alegre veio correndo e me abraçou. Vou me levantar e dizer ao meu pai: pequei contra ti, não mereço viver. Não sou digno de ser chamado filho teu, perdoa-me. Mas o amor que o meu pai
hoje eu sou feliz.